Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 14. Uma pequeníssima mancha. Um grupo de homens e mulheres marcharam languidamente até a nave estacionada quando Seth Morley ativou o mecanismo de atim elétrico. Eles o encararam friamente quando ele tropeçou fora. Ficou balançando, tentando obter o controle de seu declínio de vitalidade. Lá estavam eles. Russell estava na popa, olhando. Sua esposa Mary, com o rosto tenso alarmada, então sentiu alívio ao vê-lo. Wade Fraser, que parecia cansado. Dr. Milton Babley, mastigando o cachimbo de uma forma reflexiva, sem sentido. Ignatz Tugg não estava entre eles. E nem Glenn Belsor. Sem medo, Seth Morley perguntou. Belsor está morto. Não está. Eles acenaram com a cabeça. Russell disse. Você é o primeiro de todos eles que voltou. Percebemos tarde na noite passada que Belsor não estava nos guardando. Chegamos a ele na saída do hospital. Ele já estava morto. Foi eletrocutado, disse Dr. Babley. E você se foi, disse Mary. Seus olhos permaneciam vidrados e sem esperança, apesar de seu retorno. É melhor você voltar para a cama na enfermaria, Babley lhe disse. Eu não sei como você ainda pode estar vivo. Olhe para você. Você está encharcado de sangue. Juntos, eles ajudaram-no e levarem ele de volta para a enfermaria. Mary fez a cama ansiosa. Seth Morley balançou, ficou esperando e depois deixou eles esticarem seu corpo para fora, apoiado por almofadas. Vou ter mais trabalho com esse seu ombro, Babley lhe disse. Acho que a artéria está permitindo a infiltração em direção ao... Seth Morley disse. Nós estávamos na terra. Eles olharam para ele. Babley congelou. Ele virou-se para Seth. Então mecanicamente retornou à sua tarefa de se atrapalhar com uma bandeja de instrumentos de cirurgia. O tempo passou, mas ninguém falou. O que é o edifício? Wade Fraser disse, finalmente. Eu não sei. Mas eles dizem que eu estive lá, uma vez. Então, em algum nível, eu sei, ele percebeu. Talvez todos nós estivemos lá. Talvez em algum momento do passado, todos nós estávamos lá. Juntos. Por que eles estão nos matando? Babley disse. Eu não sei o que eles querem, respondeu Seth Morley. Mary lhe perguntou. Como você sabe que estava na Terra? Eu estava em Londres há pouco tempo. Eu vi, a cidade antiga e abandonada. Milha após milha dela. Tudo decadente, casas abandonadas, fábricas e ruas. Maior do que qualquer cidade não terráquea em qualquer lugar da galáxia. Em um momento em que 6 milhões de pessoas viviam. Wade Fraser disse. Mas não há nada na Terra, exceto o aviário. E ninguém, exceto avestruzes. Além disso, o quartel militar ocidental da Interplan e as instalações de investigação, disse Seth Morley, mas sua voz subia. Faltou convicção e entusiasmo. Nós somos um experimento, disse ele, de qualquer maneira. À medida que adivinhei isso a noite passada. Um experimento militar que está sendo realizado pelo general Treaton. Mas ele também não acreditou naquilo. Que tipo de militares usariam uniformes de couro preto? Disse. E botas, eu acho que eles foram chamados. Russell, com uma voz modulada desinteressada, disse, guardas aviários. Um bocado deles para manter o moral. É muito desanimador ter que trabalhar em torno de avestruzes. A introdução dos novos uniformes, há 3 ou 4 anos atrás, deu uma grande quantidade de incentivo moral para o pessoal. Voltando-se para ele, Mary disse exaustivamente, como você já sabia disso? Por quê? Disse Russell, ainda calmo. Eu sou um deles. De dentro da sua jaqueta ele trouxe uma arma pequena e brilhante. Nós carregamos este tipo de arma. Ele segurou a arma apontada em direção a eles, entretanto, apontando-os para eles ficarem mais próximos. Essa era uma chance em 1 milhão que Morley teve para ir embora. Disse Russell que apontou para sua orelha direita. Eles periodicamente me mantiveram informado, quando eu soube que ele estava seguindo seu caminho de volta para cá, mas eu e meus diferentes superiores, nunca pensamos que ele fosse voltar. Ele riu deles. Graciosamente uma forte pancada soou. Em voz alta. Russell meio que se virou. Baixou a arma ergum e caiu para baixo, deixou cair a arma. O que é isso? Seth Morley perguntou a si mesmo. Ele sentou-se, tentando ver. Ele efetuada uma forma, a forma de um homem, entrando na sala. Era o caminhante. Ele pensou. A caminhante na terra veio para nos salvar. O homem mostrou uma arma, uma antiga pistola de pedaço de chumbo. Ele percebeu que era a arma de Belsor. Seria Ignatz Tugg. Ele não entendeu. Nem os outros, pois eles andavam de forma incoerente, quando o homem, segurando a pistola, caminhou até eles. Era Ignatz Tugg. No chão, Russell estava morrendo. Tugg dobrado, pegou a arma,
e colocá-lo afastada de seu cinto. Eu voltei, Tug disse severamente. Você ouviu ele, disse Seth Morley. Você ouviu o que Russell disse? Tug disse. Eu o ouvi. Ele hesitou, então tirou a arma ergum dele e entregou-a para Morley. Alguém pegue a arma tranquilizante, disse. Vamos precisar de todas as 3. Há mais alguma? Na nave. 2 no alojamento, disse Seth Morley, aceitando o ergum de Tug. Você não vai nos matar? Ele se perguntou. O semblante psicopata de Ignatz Tug tinha relaxado, a atenção tensa que havia marcado Tug havia cedido. Tug parecia calmo e alerta, racional. Você não é o meu inimigo, disse Tug. Eles são. Ele fez um gesto com a pistola em direção a Belsor e a Russell. Eu sabia que era alguém do grupo. Eu pensei que fosse Belsor, mas eu estava errado. Sinto muito. Ele ficou em silêncio por um tempo. O resto deles permaneceu em silêncio, também, esperando para ver o que aconteceria. Ele viria em breve, todos sabiam. 5 armas, Seth Morley disse para si mesmo. Lamentável. Eles têm naves especiais inteligentes mísseis, canhões de 0,88 mm. Deus sabe o que mais. Vale a pena tentar combatê-los? Sim, disse Tug, evidentemente lendo sua expressão. Seth Morley disse. Eu acho que você está certo. Eu acho que sei, disse Wade Fraser, o que esta experiência é. Os outros esperavam para ele continuar, mas não o fez. Fale, disse Babley. Não até que eu tenha certeza, disse Fraser. Seth Morley pensou. Eu acho que sei, também. E Fraser está certo, até que não soubermos absolutamente, até que tenhamos a totalmente a prova, é melhor não discutirmos isso. Eu sabia que nós estávamos na Terra, Mary Morley disse calmamente. Eu reconheci a Lua. Eu vi Lua em imagens, muito tempo atrás, quando eu era uma criança. E o que você deduz disso? Disse Wade Fraser. Mary disse. Eu. Ela hesitou, olhando para seu marido. Isso não é um experimento militar feito pela Interplan Ocidente, como todos nós suspeitamos. Sim, disse Seth Morley. Há outra possibilidade, disse Wade Fraser. Não diga isso, disse Seth Morley. Eu acho que é melhor dizê-lo, disse Wade Fraser. Devemos enfrentá-lo abertamente, decidir se é verdade, e então decidir se queremos ir em frente e lutar contra eles. Diga, Babley disse, gaguejando e passando da conta. Disse Wade Fraser. Nós somos criminosos insanos. E ao mesmo tempo, provavelmente por um tempo, talvez por anos, fomos mantidos dentro do que chamamos de edifício. Ele fez uma pausa. O edifício, então, seria tanto uma prisão quanto um hospital mental. Uma prisão para. E o nosso alojamento? Babley disse. Um experimento, disse Fraser. Mas não pelos militares. Pela prisão e as autoridades hospitalares. Para ver se nós poderíamos sobreviver do lado de fora, em um planeta supostamente longe da Terra. E nós não conseguimos. Começamos a matar uns aos outros. Ele apontou para a arma tranquilizante. Foi isso que matou Tauchiev. Isso é o que começou tudo. Você conseguiu. Babley, você matou Tauchiev e você também matou a Suzy Smart. Eu não a matei, disse Babley pausadamente. Mas você matou Tauchiev. Por quê? Ignatz Tug perguntou ele. Babley disse. Eu adivinhei que nós. Eu achei que fosse o Tauchiev, mas era Russell que acabou sendo. Quem matou Suzy Smart? Seth Morley perguntou para Fraser. Eu não sei. Eu não tenho nenhuma pista para isso. Talvez Babley. Talvez tenha sido você. Morley. Você fez isso. Fraser olhou para Seth Morley. Não, eu acho que foi você. Bem, talvez Ignatz tenha feito isso. Mas meu ponto é feito. Qualquer um de nós poderia ter feito isso. Nós todos temos a inclinação. Isso é o que nos levou ao edifício. Mary disse. Eu matei a Suzy. Por quê? Disse Seth Morley. Ele mal podia acreditar. Por causa do que ela estava fazendo com você. A voz de sua esposa era ultra calma. E ela tentou me matar. Ela tinha essa réplica do edifício treinado. Eu fiz isso em legítima defesa. Ela projetou tudo. Cristo, disse Seth Morley. Será que você a amou tanto assim? Mary perguntou para ele. Que você não consegue entender por que eu faria isso. Seth Morley disse. Eu mal a conhecia. Você conhecia ela bem o suficiente para. Tudo bem, Ignatz Tug interrompeu. Não importa. Agora Fraser fez seu ponto. Todos poderíamos ter feito isso, e em cada caso um de nós fizemos. Seu rosto se contorceu convulsivamente. Eu acho que você está errado. Eu simplesmente não acredito nisso. Não podemos ser loucos criminais. Os assassinos, disse Wade Fraser, eram conhecidos há muito tempo, que todos aqui eram potencialmente homicidas. Há uma grande quantidade de autismo asterisco, MED, estado mental caracterizado pela absorção em devaneios subjetivos e alinhamento do mundo exterior, da falta de afeto esquizofrênico adequado. Ele apontou para Mary Morley severamente.
Olha como ela fala sobre o assassinato de Suzy Smart. Como se nada tivesse acontecido, ele em seguida apontou para o Dr. Bable. E a sua conta da morte do tal Chief. Bable matou um homem que ele nem sequer conhecia. Apenas neste caso, ele poderia ser algum tipo de figura de autoridade. Qualquer tipo de figura de autoridade. Após um intervalo, o Dr. Bable disse: "O que eu não consigo entender é, quem matou a Sra. Hockingham? A boa mulher, digna e educada. Ela nunca fez dano algum." "Talvez ninguém tenha matado", disse Seth Morley. "Ela estava doente, talvez eles vieram para ela, do jeito que vieram para mim, para removê-la, então ela iria sobreviver. Essa é a razão que me deram para eles virem atrás de mim, me levando para longe. Eles disseram que o trabalho que Bable fez no meu ombro estava mal feito e eu poderia morrer em breve." "E você acredita nisso?" Ignat Stug perguntou. "Na verdade", Seth Morley disse, "eu não sei. Poderia ter sido. Afinal, eles poderiam ter atirado em mim aqui, da forma como fizeram com o Belsor." Ele pensou: Belsor é o único que eles mataram. E nós fizemos o resto. Apoiou a teoria de Fraser, e eles poderiam não ter a intenção de matar Belsor, pois eles estavam com pressa. Evidentemente, eles achavam que suas armas erguns o matavam com choque. E eles ficaram, provavelmente com medo de nós. "Eu acho", disse Mary, "que eles interfeririam com a gente tão pouco, quanto fosse possível, afinal, esta era uma experiência. Eles queriam ver como ele se sairia. E então eles fizeram ver quando ele estava se saindo, então eles mandaram Russell aqui e eles mataram Belsor. Mas talvez não viram nada de errado em matar Belsor, porque ele havia matado Tony. Ao menos entenderíamos-o." Ela procurou pela palavra. "Desequilíbrio", disse Fraser. "Sim, a qualidade desequilibrada em que ele poderia ter obtido a espada alguma outra forma." Levemente, ela colocou a mão sobre o ombro ferido seu marido. Muito de leve, mas com sentimento. "É por isso que eles queriam salvar Seth, ele não tinha matado ninguém. Ele era inocente. E você?" Ela gritou com raiva para Ignat Stug, rosnou com ódio. "Você o teria assassinado enquanto ele estava aqui deitado e machucado." Ignat Stug fez um gesto evasivo, arrependido. "E a Sra. Hockingham?" Mary terminou. "Ela não tinha matado ninguém. Então eles a salvaram, também. Na composição de um experimento desse tipo seria natural para eles para tentar salvar ela." "Tudo o que você disse", Fraser a interrompeu, "tende a indicar que eu estou certo." Ele sorriu com desdém, como se ele estivesse pessoalmente despreocupado. Como se ele não fosse envolvido. "Tem que haver alguma coisa neste experimento", disse Seth Morley. "Eles não teriam deixado os assassinatos irem tão longe quanto eles foram. Eles não deveriam ter conhecido. Pelo menos até eles enviarem Russell. Mas eu acho que eles nessa altura já soubessem. Eles podem não estar nos monitorando adequadamente", disse Bable. "Se eles contaram com os pequenos insetos artificiais que correm em torno de nós com câmeras em miniatura com TVs. Tenho certeza que eles têm mais delas", disse Seth Morley. Para sua esposa, ele disse: "Procurem pelos bolsos de Russell. Ver o que você pode encontrar, marcas em sua roupa, que tipo de relógio ele está usando, pedaços de papel preso aqui e ali." "Sim", ela disse e, cautelosamente, começou a remover jaqueta de Russell novinha em folha. "Sua carteira", disse Bable, quando Mary a tirou do bolso dele. "Deixe-me ver o que está nela." Ele a pegou dela, abrindo a identification. Ned W. Russell, residente na cúpula de colônia em Sirius 3. Idade, 29 anos. Cabelo, castanho. Olhos, castanhos. Altura, 1,78. Piloto autorizado, classe A, B e C. Ele olhou mais acuradamente na carteira. Casado. Aqui está uma foto em 3D de uma jovem mulher, sem dúvida, sua esposa. Ele mexeu mais. E isso, imagens de um bebê. Ninguém disse nada por um tempo. De qualquer forma, Bable disse hoje, não há nada de valor sobre ele. Nada do que isso nos diz, nada. Enrolou a manga esquerda de Russell. Seu relógio. Modelo automático, um bom relógio. Ele arregaçou a manga marrom um pouco mais. A tatuagem, disse ele. No interior de seu antebraço, que estranha. É a mesma coisa, eu tenho tatuado no meu braço, e no mesmo lugar. Ele traçou a tatuagem no antebraço de Russell com o dedo. Persus 9, ele murmurou. Ele abriu seu punho e rolou para trás sua própria manga esquerda. Ah, com certeza, era a mesma tatuagem em seu braço e estava exatamente no mesmo lugar. Seth Morley disse. Eu tenho uma no peito do meu pé direito. Estranho, ele pensou. E eu não tinha pensado nada sobre a tatuagem durante anos. Como você conseguiu a sua? Dr. Bable perguntou ele. Eu não me lembro de ter uma. Tem sido um tempo muito longo e eu não me lembro do que ela significa. Se eu já soubesse. Parece algum tipo de identificação de marca de serviço militar. Uma localização. Um posto militar em Persus 9.
Seth olhou para o resto do grupo. Todos eles tinham ficado agudamente desconfortáveis, visto pelas expressões em seus rostos, e ficaram ansiosos. Todos vocês têm a marca, também, Bubbly disse-lhes, depois que um longo tempo tinha se passado. Será que qualquer um de vocês se lembram de como ganharam esta marca? Disse Seth Morley. Ou por quê? Ou o que isso significa? Eu tenho a minha desde que eu era um bebê, disse Wade Fraser. Você nunca foi um bebê, Seth Morley disse-lhe. Que coisa estranha de se dizer, disse Mary. Quero dizer, Seth Morley disse, que não é possível imaginá-lo como um bebê. Mas não foi isso que você disse Mary. Que diferença faz o que eu disse? Sentiu-se violentamente irritado. Então nós temos um elemento comum, esta anotação esculpido em nossa carne. Provavelmente aqueles que foram mortos as têm, também. Suzy e o resto deles. Bem, vamos enfrentá-lo. Todos nós temos um pouco de amnésia perdidas em algum lugar em nossos cérebros. Caso contrário, nós sabemos por que temos essa tatuagem e o que ela significa. Nós sabemos o que a Persus 9 é ou era, na época em que a tatuagem foi feita. Receio que esta confirma a teoria de criminosos insanos, que provavelmente foram dadas essas marcas quando estávamos presos no prédio. Nós não nos lembramos que, por isso, não me lembro dessa tatuagem também. Ele ficou meditando, ficando introvertido, ignorando, o tempo, o resto do grupo. Como em Dachau, disse ele. Eu acho, disse ele, que é muito importante encontrar o que significa estas marcas. É a primeira indicação realmente sólida que descobrimos a respeito de quem somos. Pode qualquer de vocês sugerir como vamos descobrir o que Persus 9 significa? Talvez a biblioteca de referência na nave nos ajude, Tug disse. Seth Morley disse. Talvez. Podemos tentar isso. Mas primeiro eu sugiro que nós façamos esta pergunta aos Tenches. E eu quero estar lá. Você pode me levar para a nave junto com você. Por quê? Ele disse para si mesmo, se você me deixar aqui eu vou, como Belsor, ser assassinado. Dr. Bubbly disse. Eu vejo que você está começando a bordo. Com essa primeira condição, perguntaremos à nave sobre bibliotecas de referência. Se não tiver nada, então vamos procurar o Tench. Mas, se pudermos obter a informação junto à nave, então não será tomada nenhuma decisão. Tudo bem, disse Morley. Mas ele sabia que o serviço de referência nave não seria capaz de lhes dizer nada. Sob a direção de Ignatz Tug, que começou a tarefa ao lado de Seth Morley, e eles próprios, na pequena nave escorado nos controles da nave, mais uma vez, Seth Morley perguntou pela referência. Yesir, que rangia. O que Persus 9 significa? Perguntou ele. Um zumbido e em seguida, ele falou em sua voz robotizada. Eu não tenho nenhuma informação sobre um Persus 9, diz a referência. Se fosse um planeta, você teria um registro dele. Yes, apenas se fosse conhecido pela Interplan Oeste ou autoridades da Interplan Oriente. Obrigado. Seth Morley desligou o serviço de referência. Eu sabia que isso aqui não iria saber. E eu tenho um sentimento ainda mais forte que os Tenches sabem. Isso, de fato, o propósito final do Tench iria ser servido, fazendo esta pergunta. Porque ele achava que ele não sabia. Eu vou pilotar a nave, disse Tug. Você está muito ferido, você deve se deitar. Não há lugar para se deitar por causa de todas essas pessoas, disse Seth Morley. Eles abriram espaço. E ele estendeu-se com gratidão. A pequena nave, nas mãos de Ignatz Tug, decolou indo até o céu. De assassino para piloto, Seth Morley refletiu. E o médico que também é um assassino. E minha esposa, a assassina. Ele fechou os olhos. A nave ampliada em busca do Tench. Aí está, disse Wade Fraser, estudando a tela principal. Aterrize a nave. Tudo bem, Tug disse alegremente. Mudou-se o controle de bola. A nave de uma vez começou a descer. Será que eles vão pegar a nossa presença? Bubbly disse nervosamente. No edifício. Provavelmente, disse Tug. Nós não podemos retroceder agora, disse Seth Morley. Claro que podemos, disse Tug. Mas ninguém disse nada sobre isso. Ele ajustou os controles, da nave que deslizou para um pouso longo, liso e veio para descansar, batendo ruidosamente. Tirem-me daqui, disse Morley, de pé, hesitante, novamente a sua cabeça doeu. Como se, pensou, um zumbido ciclo 60 está sendo realizada através do meu cérebro. O medo, pensou, é o medo que está fazendo-me sentir desta forma e não a minha ferida. Eles cuidadosamente saiu da nave sobre a terra seca, altamente árida. Um cheiro fino, mais uma vez como algo sendo queimado, atingira seus narizes. Mary afastou-se do cheiro, fez uma pausa para assoar o nariz. Onde está o rio? Seth Morley disse, olhando em volta. O rio havia desaparecido. Ou talvez nós estamos em outro lugar, Seth Morley pensou. Talvez o Tench tenha se movido. E então ele o viu, não muito longe. Ele tinha conseguido ver ele,
misturar-se quase que perfeitamente com o seu ambiente local. Como um sapo do deserto, ele pensou, enroscando-se para trás na areia. Rapidamente, em um pequeno pedaço de papel, Babley escreveu. Entregou, quando terminou, para Seth Morley. Para confirmação. O que é Persus 9? Isso vai nos dizer. Seth Morley entregou o deslizamento ao redor, todos eles sobriamente concordaram. Tudo bem, disse ele, tão rapidamente como ele conseguia. Coloque-o em frente do Tench. A massa globular grande de lama protoplasmática ligeiramente ondulada, como se estivesse ciente deles. Em seguida, como a questão era colocado antes, a Tench começou a tremer, como se, Morley pensou, para ficar longe de nós. Ela balançou para trás e para frente, evidentemente, em angústia. Parte dela começou a liquefazer. Algo está errado, Seth Morley pensou. Ela não agiu assim antes. Para trás. Babley disse em advertência. Ele pegou Seth Morley no seu ombro bom e impeliu corporal de distância. Meu Deus, disse Mary, que está desmoronando. Passando rapidamente, ela correu. Ela correu para longe do Tench e subiu de... Ela está certa, disse Wade Fraser. Ele também recuou. Babley disse, eu acho que vai. Um gemido alto do Tench soou, fechando a sua voz. O Tench balançou e a sua cor havia mudado, o líquido escorreu para fora de debaixo dele e formou uma piscina, cinza perturbando em todos os lados. E então, enquanto eles olhavam fixamente com desânimo, o Tench rompeu. Foi dividido em duas partes, e, um minuto depois, em quatro, que se separaram novamente. Talvez seja um tipo de parto, disse Seth Morley, acima do gemido estranho. Aos poucos, o lamento se tornou cada vez mais intenso. E cada vez mais urgente. Não, está dando à luz a qualquer coisa, disse Seth Morley. Está quebrando, nós o matamos com a nossa questão. Não é capaz de responder. E em vez disso, está sendo destruída. Para sempre. Vou recuperar a pergunta. Babley ajoelhou-se, levado o pedaço de papel de volta de seu próximo local para o Tench. O Tench explodiu. Eles ficaram por um tempo, sem falar, olhando para a ruína que tinha sido feita ao Tench. Gelatina em todos os lugares, um círculo de que, em todos os lados a central permanecia. Seth Morley deu alguns passos para a frente. Em sua direção, Mary e os outros que tinham fugido vieram escorregando cautelosamente para trás, para ficar com ele e vê-lo. Ver o que tinham feito. Por quê? Mary exigiu em agitação. O que poderia ter havido sobre esta questão que fizesse isso? É um computador, disse Seth Morley. Ele poderia distinguir os componentes eletrônicos sob a gelatina, exposta na explosão do Tench, o núcleo oculto. É um computador eletrônico. Estava visível. A fiação, transistores, circuitos impressos, tambores de armazenamento em fita, pontes de resposta Thurston, cristais, válvulas Irmadium básicos aos milhares, espalhados por toda parte jogados no chão como fogos de artifício chineses. Seth Morley disse para si mesmo. Pedaços que atirou em todas as direções. Não é o suficiente para consertar o Tench, como ele havia intuído, foi embora para sempre. Então, o tempo todo que era algo inorgânico, disse Babley, aparentemente atordoado. Você não sabia disso, sabia Morley? Tive uma intuição, Seth Morley disse, mas era errado eu pensar que isso iria responder. Ser a única coisa viva que poderia ter a resposta da questão. Como errado havia sido Wade Fraser, ele disse. Você estava certo sobre uma coisa, Morley. Essa pergunta é a pergunta-chave, evidentemente. Mas para onde vamos a partir daqui? O terreno em torno do Tench queimado, agora, como se o material gelatinoso e peças de computadores começaram a formar algum tipo de reação em cadeia térmica. A fumaça tinha uma qualidade sinistra sobre isso. Seth Morley, por razões não compreendidas, percebeu, a gravidade da sua situação. Sim, pensou, uma reação em cadeia que nós começamos, mas que não podemos parar. Até onde ela vai? Ele se perguntou sombriamente. Já, grandes fendas começaram a aparecer no chão ao lado do Tench. O líquido esguichou partindo do moribundo, do agonizante Tench, derramado agora dentro das rachaduras. Ele ouviu, de muito baixo, um baixo nível de ruído de percussão, como se algo imenso e doente havia sido perturbado pela explosão na superfície. O céu ficou escuro. Incrédulo, Wade Fraser disse. Bom Deus, Morley. O que você fez com a sua? Pergunta. Ele fez um gesto em um apreensivo com espasmos. Este lugar está se separando. O homem estava correto. Fissões tinham aparecido em toda parte agora. Em alguns momentos, não haveria lugar seguro para se sustentar. A nave, Seth Morley pensou. Temos que voltar para ela. Babley, disse ele com voz rouca. Todos nós para a nave. Mas Babley tinha ido. Olhando ao redor, na penumbra turbulenta, Seth Morley não viu nem sinal dele, nem dos outros. Eles já estavam na nave, ele disse para si mesmo. O melhor que pôde, fez o seu caminho nessa direção. Mesmo Mary,
Ele percebeu. Aqueles desgraçados. Ele vacilantemente chegou à escotilha da nave, que estava aberta. Uma rachadura rapidamente se ampliava no chão, quase com 6 metros de largura, apareceu-se abrindo ao lado dele, que abriu enquanto ele estava lá. Agora ele se viu olhando para o buraco enorme. Na parte inferior algo ondulado. Uma coisa viscosa, muito grande, sem olhos, que nadou em um líquido escuro, fétido e o ignorou. Bable, ele resmungou, e conseguiu dar o primeiro passo que levou para dentro da nave. Agora ele podia ver-no. Ele subiu desajeitadamente para cima, usando apenas o seu braço bom. Ninguém estava na nave. Cristo, eu estou sozinho, como isso é terrível, ele disse a si mesmo. Agora, a nave estremeceu e contrariou como a terra abaixo dela se soltou. A chuva tinha começado. Ela estava quente, gotas escuras sobre ele, a chuva acre, como se não fosse água, mas de alguma outra substância menos agradável. As gotas queimaram sua pele, ele mexia a nave, estava ofegante e sentiu asfixia, perguntando freneticamente onde os outros tinham ido. Nenhum sinal deles. Ele mancou andando até a tela principal da nave. A nave soltou, seu casco estremeceu e tornou-se instável. Ele estava sendo puxado para baixo, disse para si mesmo. Eu tenho que sair daqui, eu não posso gastar mais tempo procurando por eles. Ele apertou em um botão e ligou o motor da nave. Puxando a bola de controle, decolou com a nave, com ele dentro, sozinho, até o céu feio e escuro. Um céu ameaçador, obviamente, mais feio que ele viu em toda a vida. Podia ouvir a chuva batendo contra o casco da nave, mas era chuva de quê? Ele perguntou. Como um ácido. Talvez, pensou ele, ela vai corroer o seu caminho através da carapaça e destruir tanto a nave quanto eu. Sentando-se, ele clicou na tela principal para maior ampliação. Ele girou ao mesmo tempo enviar a nave em uma órbita de rotação. Na tela principal apareceu o edifício. O rio, inchado e cor de lama, com raiva lambia-o. O edifício, confrontado com o seu último perigo, tinha jogado uma ponte provisória sobre o rio. Seth Morley viu. Homens e mulheres estavam atravessando a ponte, atravessando assim o rio, e indo em direção para o edifício. Eram todos idosos. Cinzas e frágeis, como ratos feridos, eles se amontoaram e passo a passo avançando na direção do edifício. Eles não vão fazer isso, ele percebeu. Quem são eles? Perscrutando o monitor principal, ele reconheceu sua esposa. Mais velha, como os outros. Curvados, cambaleando, e com medo, e, em seguida, ele viu Suzy Smart. E o Dr. Bable. Agora, ele poderia distinguir todos eles. Russell, Ben Tauscheff, Glenn Belsour, Wade Fraser, Betty Jobert, Tony Donkelvelt, Bable, Ignat Stug, Maggie Walsh, o velho Bert Kosler. Ele não havia mudado, ele já havia sido de idade, e Roberta Hockingham, e, no final, Mary. O destruidor da forma os pegou, Seth Morley pensou. E fez isso para eles. E agora eles estão no seu caminho de volta para onde vieram. Para sempre. Para morrerem ali. A nave, ao seu redor, vibrou. Seu casco soou, de novo e de novo. Algo duro e metálico foi o pingando fora do casco. Ele enviou a nave e o maior barulho diminuiu. O que tinha feito isso? Ele se perguntou, novamente inspecionou, e então ele viu. O edifício tinha começado a se desintegrar. Partes dele, pedaços de plástico e de alumínio colados entre si, jogados como se fosse um vento gigante no céu. A delicada ponte sobre o rio rompeu, e com ela caiu aqueles que iriam atravessá-la para a morte. Eles caíram com os fragmentos da ponte no barulho da água barrenta e desapareceram. Mas isso não fazia nenhuma diferença. O edifício estava morrendo também. Eles não teriam ficado seguros nele de qualquer maneira. Eu sou o único que sobreviveu, ele disse para si mesmo. Gemendo de dor, ele girava a bola e controle da nave fora de sua órbita e em uma parte traseira a levando para o assentamento. O motor da nave morreu em silêncio. Ele não ouviu nada, agora, mas os pingos de chuva contra o casco. A nave navegou em um grande arco, voando mais baixo a cada momento. Ele fechou os olhos. Eu fiz o que pude por toda parte, ele disse a si mesmo. Lá nada mais era possível para mim. Eu tentei. A nave saltou. Ele foi jogado da cadeira para o chão. As partes do casco da nave quebraram, arrancando-as. Ele sentiu o acre, chuva ácida, quando derramaram sobre ele, encharcando-o, abrindo os olhos vidrados de dor. Ele viu que a chuva o tinha queimado feito buracos em sua roupa, que estava devorando o seu corpo. Ele percebeu que, em um fragmento de segundo, o tempo parecia ter parado quando a nave derrapava mais e mais, patinou em sua parte superior através do terreno. Ele não sentia nada, sem medo, sem dor, sem mais dor nenhuma, ele apenas experimentou a morte de sua nave, e de si mesmo, como uma espécie de observador imparcial. A nave derrapou, finalmente, e parou. Silêncio, exceto para o pinga-pinga de chuva de ácida nele. Ele estava semi-enterrado em lixo recolhido, as partes da placa de controle e do monitor, tudo quebrado.
Jesus, ele pensou. Nada foi deixado, e atualmente a terra vai engolir a nave e eu. Mas ele não mais se importava, pensou ele, porque eu estou morrendo. Na falta de sentido, vazio e solidão. Como todos os outros, que vieram antes deste fragmento do grupo num tempo. Intercessor, ele pensou, intercedei por mim. Me substitua, morra por mim. Ele esperou. E ouviu apenas os pingos da chuva. Capítulo 15. Glenn Belsor havia removido o cilindro poliencefálico de sua cabeça que estava doendo, pegando-o e descendo cuidadosamente, e ele se levantou cambaleando até ele ficar em uma posição ereta. Ele esfregou a testa e a dor que ele sofreu. Isso foi um terrível, disse para si mesmo. Nós não fizemos nenhum bem todo esse tempo. Indo instável do sala de jantar da nave em que ele se serviu de um copo de água, morna engarrafada. Ele então remexeu nos bolsos até que ele encontrou o seu poderoso tablet analgésico, colocou na sua boca, engoliu-o com mais da água reprocessada. Agora, em seu cubículo, os outros se atiçaram. Wade Fraser puxou o cilindro a qual se juntava o seu cérebro e do crânio e do couro cabeludo, com algumas cabines vazias. Sue Smart, também, parecia estar voltando à consciência ativa do tipo homoencefálico. Quando ele ajudou a Suzy Smart a desligar e retirar seu cilindro pesado, ele ouviu um gemido. Um lamento, dizendo de profundo sofrimento. Era Seth Morley, ele descobriu. Tudo bem, disse Belsor. Vou ir até você, logo que eu puder. Todos eles estavam vindo de fora, agora. Ignatstub puxou violentamente em seu cilindro, conseguiu retirá-lo da sua base aparafusada em seu queixo. Ele se sentou, com os olhos inchados, uma expressão de descontentamento e hostilidade em seu rosto, pálido. Me dê uma mão aqui, disse Belsor. Eu acho que Morley está em choque. Talvez seja melhor você começar com ele, Dr. Babley. Morley vai dar tudo certo, disse com voz rouca Tug. Ele esfregou os olhos, fazendo careta como se estivesse nauseado. Ele sempre precisa. Mas ele está em choque. Sua morte deve ter sido muito ruim. Tug levantou-se, balançando a cabeça devidamente. Tudo o que você disser, capitão. Levá-los quente, disse Belsor. Configurar o calor de espera para um ponto mais elevado. Ele se curvou sobre o Dr. Milton Babley. Vamos, Milt, disse ele enfaticamente quando ele removeu o cilindro de Babley. Aqui e ali, outros da tripulação se sentaram. Suspiraram. Alto. Para todos eles, Capitão Belsor disse. Está tudo bem agora, isso acabou por ser um fiasco, mas vocês vão. Como sempre. Ficar bem apesar do que vocês passaram. Dr. Babley vai lhe dar um tiro de algo para facilitar a transição da fusão poliencefálica ao normal do funcionamento homoencefálico. Ele esperou um momento, depois repetiu o que havia dito. Seth Morley, trêmulo, disse. Estamos a bordo da Perseus 9. Você está de volta a bordo da nave, Belsor informou ele. Voltamos a bordo da Perseus 9. Você se lembra de como você morreu, Morley? Algo terrível aconteceu comigo, Seth Morley conseguiu dizer. Bem, Belsor salientou. Você tinha uma ferida no ombro. Vou dizer mais tarde. Após o Tench. Me lembro de voar na nave. Ela perdeu a força. Se desintegrou na atmosfera, eu estava cortado ou em pedaços. Eu estava despedaçado, pelo tempo que como se tivessem me arado num campo. Belsor disse. Não espere que eu sinta pena de você. Afinal de contas, ele mesmo, na fusão poliencefálica, tinha sido eletrocutado. Sue Smart estava com o cabelo enrolado, seu seio direito espreitando maliciosamente por entre os botões da blusa, delicadamente tocou a traseira de sua cabeça e tremeu. Eles te tacaram uma pedra, Belsor disse a ela. Mas por quê? Sue perguntou. Ela parecia atordoada, ainda. O que eu fiz de errado? Belsor disse. Não foi culpa sua. Isso acabou se tornando em algo hostil. Estávamos liquidando nossa agressividade reprimida de longo prazo. Evidente. Ele podia se lembrar, mas somente com esforço, quando ele tinha atirado em Tony Donkelvelt, o mais novo membro da tripulação. Espero que ele não fique muito irritado, o capitão Belsor disse para si mesmo. Ele não deve ficar. Afinal, um escape da sua própria hostilidade, Donkelvelt tinha matado Bert Kosler, o cozinheiro da Perseus 9. Nós praticamente estivemos virtualmente fora da existência. O capitão Belsor observou a si mesmo. Eu espero. Eu rezo. O próximo é diferente. Deve ser, como em vezes anteriores, provavelmente conseguiu se livrar da maior parte das nossas hostilidades em que uma fusão, do que era, episódio Delmacó. Para Babley, que estava cambaleando enganando com sua roupa desarrumada, Belsor disse. Mexa-se, doutor, veja quem necessita de painkiller, tranquilizantes, estimulantes, eles precisam de você, mas... Ele aproximou-se a balbuciar. Não dê nada a eles que agora estamos fracos, como eu já disse a você antes, e você ignorou. Debruçando-se sobre Betty Joubert, Babley disse.
Você precisa de alguma ajuda terapia química, Miss Bear. Eu acho que vou ficar bem, Betty Jober disse quando ela sentou-se cuidadosamente. Se eu puder simplesmente sentar aqui e descansar. Ela conseguiu um breve sorriso triste. Eu me afoguei, disse ela. Ugh. Ela fez um rosto cansado, mas agora um pouco aliviado. Falando a todos eles, Belsorr disse calmamente, mas com insistência firme, estou escrevendo relutantemente fora desse construto particular como muito desagradável para se tentar novamente. Mas, Fraser indicou, acendendo o cachimbo com dedos trêmulos, é altamente terapêutico, do ponto de vista psiquiátrico. Isso ficou fora de controle, Sue Smart disse. Era para. Bable disse que ele trabalhou com os outros, estimulando eles, descobrindo lá fora o que eles queriam. Foi o que chamamos de catarse total. Agora teremos menos hostilidade flutuante aparecendo de volta, entre todos aqui na nave. Bem, Talchiev disse. Bable, espero que sua hostilidade em relação a mim seja maior. Ele acrescentou. E por que você fez isso comigo? Ele olhou. A nave, Seth Morley murmurou. Sim, disse o capitão Belsorr, ligeiramente, ironicamente, se divertindo. E o que mais você se esqueceu desta vez? Você quer ser informado? Ele esperou, mas Seth Morley não disse nada. Morley parecia ainda estar em transe. Dê-lhe algum tipo de anfetamina, Belsorr disse para o Dr. Bable. Para colocá-lo em um estado lúcido. Geralmente, Seth Morley voltava com a sua capacidade de adaptar-se à brusca transição entre a nave e os mundos poliencefálicos determinada era insignificante. Eu vou ficar bem, disse Seth Morley. E fechou os olhos cansados. Pulando a seus pés, Mary Morley aproximou-se dele, deixou-se cair ao lado dele e pôs a mão em seu ombro. Ele começou a deslizar a mão dela para longe, lembrando-se da lesão no ombro. Então ele descobriu que, estranhamente, a dor tinha desaparecido. Cautelosamente, ele deu um tapinha no ombro. Nenhuma lesão. Nenhum sangue escorreu da ferida. Estranho, ele pensou. Mas, eu acho que sempre foi assim. Como eu me lembro. Posso te trazer alguma coisa? Sua esposa perguntou-lhe. Você está bem? Ele perguntou. Ela assentiu com a cabeça. Por que você matou Sue Smart? Disse. Não importa, disse ele, vendo a forte, selvagem expressão em seu rosto. Eu não sei o porquê, disse ele, mas isso realmente me incomodou. Toda a matança. Nós nunca tivemos tantas delas antes. Era terrível. Deveríamos ter sido arrancados de um presente pelo psichocircuitreaquer assim que o primeiro assassinato teve lugar. Você ouviu o que o Fraser disse, disse Mary. Era necessário, nós estávamos construindo tensões demais aqui na nave. Morley pensou. Eu vejo agora porque o Tench explodiu. Quando perguntamos a ele o que Persus 9 significa, não admira que explodiu, e com ele, levou a construção inteira. Pedaço por pedaço. A cabine grande e muito familiar da nave chamou a sua atenção. Ele sentiu um tipo de horror sombrio, ao vê-la novamente. Para ele a realidade da nave era muito mais desagradável do que tinha mesmo sido chamado. Delmacó, lembrou. É isso mesmo. Marcamos cartas aleatórias, fornecendo asa ao computador da nave. Nós fizemos-lo para cima e depois nós ficamos presos com o que fizemos. Uma aventura emocionante, virou um assassinato brutal. De todos nós, pelo tempo que tinha terminado. Ele examinou o calendário no seu relógio de pulso. 12 dias se passaram. Em tempo real, 12 dias inteiros, excessivamente longos. Em tempo poliencefálico, apenas um pouco mais de 24 horas. A menos que ele contasse os 8 anos de Tekel o Farso, que ele não poderia realmente ter, tinha sido uma recordação fabricada datada, implantada em sua mente durante a fusão, para adicionar a aparência de autenticidade no empreendimento poliencefálico. O que nós fizemos? Ele se perguntou de olhos turvos. A teologia inteira, ele percebeu. Eles haviam se alimentado do computador da nave todos os dados que tinham em sua posse sobre as religiões avançadas. No TANCH889B tinha entrado informações elaboradas para lidar com o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o zoroastrismo, o budismo tibetano. Uma complexa massa, dos quais o TANCH889B foi destilar uma religião composta, uma síntese de todos os fatores envolvidos. Fizemos isso, Seth Morley pensou, confuso. A memória do livro de Spectovsky ainda enchia sua mente. O intercessor, o fabricante dos homens, o caminhante na terra, até mesmo a ferocidade do destruidor da forma. Destilados de experiência total do homem com Deus, um sistema lógico enorme, uma teia reconfortante deduzida pelo computador a partir de postulados que lhe foram entregues, em particular o postulado de que Deus existia. Spectovsky. Ele fechou os olhos, lembrando-se. Egon Spectovsky tinha sido o capitão original da nave. Ele morreu durante o acidente que havia incapacitado ele. Um belo toque feito por TANCH889B.
para fazer seu capitão querido e autor de um culto em toda a galáxia que tinha agido como base deste, o seu último mundo. A admiração e adoração que quase todos sentiam por Egon Spectovski tinha sido cuidadosamente transportadas para o episódio em Delmacó, porque para eles, em certo sentido, ele era um deus, funcionou, em suas vidas, como um deus faria. Este toque dado ao mundo criou um ar mais plausível, mas equipado na perfeição com os seus preconceitos. A mente polincefálica, pensou. Originalmente um brinquedo de fuga para nos divertir durante nossa viagem de 20 anos. Mas a viagem não duraria 20 anos, que continuaria até que eles morressem, um por um, em alguma época indefinidamente remota, que nenhum deles poderia imaginar. E por uma boa razão, tudo, especialmente a infinitude da viagem, havia se tornado um pesadelo sem fim para eles. Nós poderíamos ter sobrevivido durante os 20 anos, Seth Morley disse para si mesmo, sabendo que iria acabar, o que teria nos mantido sadios e vivos. Mas o acidente tinha chegado e agora ele circulado, para sempre, uma estrela morta. O seu transmissor, por causa do acidente, já não funcionou, e assim o brinquedo que servia de fuga, típico dos geralmente usados em longos voos interestelares, tornou-se o apoio para a sua sanidade. Isso é o que realmente nos preocupa, Morley pensou. O temor de que um por um, vamos cair na psicose, deixando os outros ainda mais sozinhos. Mais isolados do homem e de tudo associado com o homem. Deus, pensou, como eu desejo que nós poderíamos voltar a Alpha Centaurus. Se somente, mas não houve utilização do pensamento para isso. Ben Tauschev, o homem de manutenção da nave, disse, eu não posso acreditar que criamos até a teologia da Spectovski por nós mesmos. Ele parecia tão real. Tão, hermético Belsor disse. O computador construiu a maior parte dele. É claro que é hermético. Mas a ideia básica era a nossa, disse Tony Donkelveld. Ele tinha fixado a sua atenção sobre o capitão Belsor. Você me matou, disse. Nós odiamos uns aos outros, disse Belsor. Eu te odeio, você me odeia, ou pelo menos isso foi antes do episódio Delmacó. Virando-se para Wade Fraser disse, talvez você esteja certo. Eu não me sinto tão irritado agora melancolicamente, ele disse, mas ele vai voltar, dar ou levar uma semana ou coisa assim. Será que realmente se odeiam tanto? Sue Smart perguntou. Sim, disse Wade Fraser. Ignatz Tug e Dr. Bable ajudou a idosa senhora Hockingham aos seus pés. Oh, queridos, ela engasgou, ela com o rosto vermelho, enrugado e envelhecido, que era simplesmente terrível em um lugar terrível, terrível. Espero nunca mais ter de voltar para lá novamente. Chegando, ela puxou a manga do capitão Belsor. Nós não vamos viver isso de novo. Vamos? Eu acho que, com toda a honestidade, que a vida a bordo da nave é de longe preferível ao ímpio, lugar pouco civilizado. Nós não vamos voltar para Delmacó, Belsor disse. Graças a Deus, a senhora Hockingham sentou-se. Novamente Tug e Dr. Bable observaram ela. Obrigada, ela disse-lhes. Pode me trazer um pouco de café, Morley. Café. Ele repetiu e então se lembrou. Ele era o cozinheiro da nave. Todos os preciosos alimentos, incluindo café, chá e leite, estavam sob sua responsabilidade. Vou fazer, ele disse a todos eles. Na cozinha, ele pegou uma colher no amontoado de escumadeiras para pegar um bom café moído preto com o pote no topo. Ele percebeu, então, como ele havia notado muitas vezes antes, que seu pote de café começou a escassear. Em mais alguns meses, ele acabaria. Mas neste momento o café é necessário, ele decidiu, e continuou a mergulhar a colher no café dentro do pote. Estamos todos abalados, ele percebeu. Como nunca antes. Sua esposa Mary entrou na cozinha. Quem deu a ideia da construção? O edifício. Ele encheu o bule de café com água reprocessada. Ele era a fábrica da Boeing na próxima 10, onde a nave foi construída. Quando embarcamos, lembra-se? Ficamos 16 meses na Boeing, fazendo treinamento, testando a nave, deixando tudo a bordo e em ordem. Ganhamos a medalha de honra ao mérito Persus 9. Mary estremeceu e disse, e aqueles homens em uniformes de couro preto? Eu não sei, disse Seth Morley. Ned Russell, MP da nave, entrou na cozinha. Eu posso te dizer o que eram. Os guardas vestidos de couro preto eram indícios de nossa tentativa de parar e começar de novo. Eles foram dirigidos pelos pensamentos das pessoas que os criaram para morrerem, você sabia? Mary disse logo. Foi fácil, disse Seth Morley, colocando o braço sobre seu ombro. Desde o início, muitos deles não se davam bem com Russell, que, considerando o seu trabalho, poderia ter sido antecipado. Um dia, Russell, Mary disse, você estará assumindo o controle desta nave e tirar o posto do capitão Belsor. Não, Russell disse suavemente. Tudo o que eu estou interessado é manter a paz. É por isso que fui enviado aqui. É isso que eu pretendo fazer quer alguém queira ou não. Eu queria que Deus existisse. Seth Morley disse.
que realmente existisse um intercessor. Ele ainda tinha dificuldade em acreditar que tinha feito parte da teologia de Spektovsky. Na Tekel o farso, disse ele, quando o caminhante na terra veio a mim, foi tão real. Mesmo agora ele parece real. Eu não posso remover aquela imagem. É por isso que a criou, Russell apontou. Porque nós queríamos ele porque não o tínhamos e você precisava tê-lo. Mas agora, estamos de volta à realidade, Morley. Mais uma vez temos que encarar as coisas como elas são. Ele não se sente muito bem, não é? Não, disse Seth Morley. Russell disse. Você queria estar de volta em Delmaco. Depois de uma pausa, ele disse. Sim. Eu também, disse Mary, enfim. Estou com medo, disse Russell, que eu tenho que concordar com você. Tão mal como era, tão mal como agimos, pelo menos não havia esperança. E de volta aqui na nave. Ele fez um convulsivo movimento, cortando selvagem. Não há esperança. Nada. Até nós nos tornamos velhos como a senhora Hopkingham e vamos morrer. A senhora Hopkingham tem sorte, disse Mary com amargura. Muita sorte, disse Russell, e seu rosto ficou inchado com a impotência e sombrio com a raiva. E o sofrimento. Capítulo 16. Após o jantar daquela noite se reuniram na cabine da nave de controle. Tinha chegado o momento de traçar um outro mundo poliencefálico. Para fazê-lo funcionar tinha que de ser uma projeção conjunta de todas elas, caso contrário, como nas fases finais do mundo Delmacó, teriam se desintegrado rapidamente. Em 15 anos eles tinham se tornado muito hábeis. Especialmente Tony Donkelvelt. De seus 18 anos, quase todos foram gastos a bordo Perseus 9. Para ele, a procissão de mundos poliencefálicos havia se tornado uma forma normal de vida. O capitão Beisnor disse. O que nós fizemos não foi tão ruim, de uma maneira, nós nos livramos de quase 2 semanas. Que tal um mundo aquático agora? Meg Walsh disse. Nós poderíamos ser golfinhos como os mamíferos que vivem em mares quentes. Nós já fizemos isso, disse Russell. Cerca de 8 meses atrás você não se lembra. Deixe-me ver, sim? O chamamos de Aquazoma 3 e nós ficamos lá 3 meses de tempo real. Um mundo de muito sucesso, eu diria, e um dos mais duráveis. Claro, naquela época nós éramos menos hostis. Seth Morley disse, com licença. Ele se levantou e saiu da cabine da nave para o corredor estreito. Lá estava ele, sozinho, esfregando o ombro. Uma dor puramente psicossomática permaneceu no mesmo, uma memória de Delmacó, que ele provavelmente iria levar por uma semana. E isso é tudo, pensou ele, quando eles deixaram aquele mundo em particular. Apenas uma dor, uma memória rápida desaparecendo. Como sobre um mundo, pensou, em que nós mentimos muito bem e morremos, e fomos enterrados em nossos caixões. É exatamente isso que realmente estamos procurando. Não houve suicídios a bordo da nave pelos últimos 4 anos. Sua população tinha se estabilizado, pelo menos temporariamente. Até a senhora Hopkingham morreu, ele disse a si mesmo. Eu gostaria de poder ir com ela, pensou. Quanto tempo, realmente, podemos continuar? Não por muito tempo. O juízo de Tug está mexido, do mesmo modo estão os de Fraser e Babley. O meu também, ele pensou. Talvez eu esteja gradualmente morto também. Wade Fraser está certo. Os assassinatos na Delmacó mostram o quanto desarranjo e hostilidade existe em todos nós. Nesse caso, ele pensou, de repente, cada mundo vai escapar e ser mais feroz. Russell está certo. É um padrão. Ele pensou, vamos perder Roberta Hopkingham quando ela morrer. De nós, ela é a mais benigna e estável. Por quê? Ele percebeu, ela sabe que em breve vai morrer. Nosso único consolo. A morte. Eu poderia abrir aberturas aqui e ali, ele pensou, e nossa atmosfera teria sido sugada para o vazio. E depois, mais ou menos indolor, todos nós poderíamos morrer. Em uma forma instantânea, única e breve. Ele colocou sua mão sobre o bloqueio de liberação de emergência de um respiradouro da escotilha próxima. Tudo o que tinha que fazer, ele disse a si mesmo, é mover essa coisa no sentido anti-horário. Ele ficou ali, segurando o desbloqueio, mas não fez nada. O que ele pretendia fazer, tinha feito ele ficar congelado, como se o tempo tivesse parado. E tudo ao seu redor parecia bidimensional. Uma figura, vinda pelo corredor a partir da retaguarda da nave, se aproximou. Barbado, com roupas fluidas e pálidas. Um homem, jovem e ereto, com um rosto puro, brilhando. Caminhante, disse Seth Morley. Não, disse a figura. Eu não sou o caminhante na Terra. Eu sou o intercessor. Mas nós inventamos, nós criamos você. Nós e o computador TNCH889B. O intercessor disse. Eu estou aqui para levá-lo embora. Onde você gostaria de ir, Seth Morley? O que você gostaria de ser? Ir numa outra ilusão, você quer dizer, disse. Como nos nossos mundos poliencefálicos. Não, o intercessor disse.
Você será livre, você vai morrer e renascer, vou guiá-lo para o que você quer, e ao que é justo e adequado para você. Diga-me o que quer. Você não quer me matar como os outros, disse Seth Morley, com compreensão abrupta. Ao abrir as portas, o intercessor inclinou a cabeça em um aceno de cabeça. É para cada um deles decidirem isso. Você pode decidir apenas por si mesmo. Eu gostaria de ser uma planta do deserto, disse Seth Morley. Poderia ver o sol o dia todo. Eu quero estar crescendo. Talvez um cacto em algum mundo quente, onde ninguém vai me incomodar. Concordo. E o sono, disse Seth Morley. Eu quero ficar adormecido, mas ainda consciente do sol e de mim mesmo. É isso acontece com as plantas, é da mesma maneira, disse o intercessor. Elas dormem. E ainda assim elas sabem que existem. Pois muito bem. Ele estendeu a mão para Seth Morley. Venha. Alcançando-a, Seth Morley tocou a mão estendida do intercessor. Os dedos fortes fecharam em torno de sua própria mão. Sentiu-se feliz. Ele nunca antes havia ficado tão feliz. Você vai viver e dormir por 1000 anos, disse o intercessor, e guiou-o para longe de onde ele estava, na direção das estrelas. Mary Morley, aflita, disse para o capitão Belsor. Capitão, não consigo encontrar meu marido. Ela sentiu lágrimas lentas molhadas fazem o seu caminho para baixo de suas bochechas. Ele se foi, disse ela, em meio gemido. Quer dizer que ele não está mais na nave. Belsor disse. Como ele poderia sair sem abrir uma das escotilhas? Elas são a única maneira de sair daqui. E se ele abrir uma das escotilhas, nossa atmosfera interna deixaria de existir, e estaríamos todos mortos. Eu sei que, disse ela. Então, ele ainda deve estar a bordo da nave. Podemos procurá-lo depois. Temos o nosso próximo mundo poliencefálico pronto lá fora. Agora, ela disse ferozmente. Procure ele agora. Eu não posso, disse Belsor. Virando-se, ela começou a se afastar dele. Volte. Você tem que me ajudar. Eu não vou voltar, disse ela. Ela seguiu em frente, pelo corredor estreito, até a cozinha. Eu acho que ele esteve aqui pela última vez, ela disse si mesma. Eu ainda posso senti-lo aqui, na cozinha, onde ele passava muito do seu tempo. Encolhida na cozinha apertada, pouco ouviu sua voz, gradual e lentamente, em silêncio. Eles os outros entraram em fusão poliencefálica novamente. Ela percebeu. Sem mim, esse tempo. Eu espero que eles estejam felizes agora. Esta é a primeira vez que eu não fui com eles, ela pensou. Perdi. O que devo fazer? Ela perguntou si mesma. Para onde eu devo ir? Sozinha, ela percebeu. Seth foi embora. Eles foram embora. E eu não posso fazer isso a mim mesma. Aos poucos ela se arrastou de volta para a cabine de comando da nave. Lá estava ela, em seu cubículo individual, os cilindros de muitos fios cobrindo suas cabeças. Todos os cilindros estavam em uso, exceto o dela e para Seth. Ela ficou ali, tremendo com hesitação. Quem alimentou o computador desta vez? Ela se perguntava. Quais são as premissas, e o que TNCH889B deduziria a partir disso? Qual será o próximo mundo, como ele vai ser? Ela examinou o computador levemente. Mas, de todos eles, apenas Glenn Belsor realmente sabia como operá-lo. Eles tiveram de usar o curso, mas ela não conseguia decifrar as configurações. A saída sendo perplexa e codificada também, ela permaneceu no computador, mantendo fita perfurada em suas mãos. Em seguida, com esforço, recompôs sua mente. Deve ser um lugar razoavelmente bom, ela disse a si mesma. Nós o construímos com muita habilidade técnica, muita experiência. Não é como os mundos de pesadelo que nos fizemos antes. É verdade, o elemento homicida, a hostilidade, havia crescido. Mas as mortes não eram reais. Elas eram tão ilusórias quanto as mortes em um sonho. E a facilidade com que lhes tinham ocorrido. Quão fácil teria sido para ela matar Suzy Smart. Ela se deitou na cabine que lhe pertencia, ancorada dentro de seu próprio cubículo, conectado no mecanismo de vida chamado Protec, e, em seguida, com alívio, colocou o cilindro sobre sua cabeça e sobre os seus ombros. Seu zumbido modulado soou levemente em seus ouvidos, um tranquilizante ruído, daquele que ela tinha ouvido tantas vezes no passado, durante os longos anos. A escuridão cobriu ela respirou em si mesma, aceitando-a, exigindo-a. A escuridão tomou conta e, atualmente, ela percebeu que era noite. Ela ansiava, então, pela luz do dia. Para o mundo ser exposto, o novo mundo que ela ainda não podia ver. Quem eu sou? Ela perguntou a si mesma. Já tornou-se claro em sua mente. O Perseus 9, a perda de Seth, seus vazios e suas vidas juntos, tudo isso desapareceu, foi lançado longe como um fardo. Ela só pensava no dia seguinte, levantando a mão em seu rosto. Ela tentava ver a hora no seu relógio. Mas ele não estava funcionando. E ela não conseguia ver. Ela podia ver as estrelas, agora,
Os padrões de luz refletiam com os desvios da neblina noturna. Senhora Morley, uma voz masculina disse agitada. Ela abriu os olhos, ficando completamente desperta. Fred Gossin, eu sou o engenheiro-chefe do Kibbutz Tekel Farso. E ele caminhou em sua direção carregando documentos oficiais. Você recebeu a sua transferência. Ele disse a ela, ele estendeu os papéis e Mary Morley aceitou eles. Você está indo para uma colônia, um assentamento em um planeta chamado. Ele hesitou, franzindo a testa. Delmacó, disse Mary Morley, olhando a ordem de transferência. Sim, e eu tenho que ir até lá, usando o manusear. Ela se perguntou que tipo de lugar Delmacó foi. Ela nunca tinha ouvido falar dele. E ainda parecia muito interessante, sua curiosidade tinha sido agitada. Será que o Seth conseguiu uma transferência? Também. Ela se perguntou. Seth. Gossin levantou uma sobrancelha. Quem é Seth? Ela riu. Essa é uma pergunta muito boa, eu não sei. Eu acho que não importa. Eu estou tão contente de receber esta transferência. Não me fale mais sobre isso, disse Gossin em sua rápida caminhada habitual. Tanto quanto eu estou preocupado que você esteja abandonando as suas responsabilidades para com o Kibbutz. Ele se virou e se afastou. Uma nova vida, Mary Morley disse para si mesma. De oportunidades, aventuras e emoções. Será que eu vou gostar de Delmacó? Ela se perguntava. Sim, eu sei que vou. Com a luz nos seus pés, ela dançava animada, indo em direção ao complexo da área central construída no Kibbutz, para começar a empacotar suas coisas. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.